Maravilha! Estamos juntos para mais um Palavra e Sabedoria. Grande honra estarmos para pensarmos um pouco sobre a realidade da vida, baseado na Bíblia, baseado na Palavra de Deus. E nesses dias nós estamos lendo estamos lendo juntos, né? O livro Lealdade e Deslealdade, do Doug Mills. E uma honra grande poder estar com você pensando sobre esse tema tão relevante e lendo com você. Bom, é isso, a gente está lendo junto, né? Esse livro, tá? Nós vamos hoje repassar com você o que nós já vimos rapidamente, né? O primeiro estágio, né, da deslealdade, que é o espírito independente, quando a pessoa já faz a sua própria agenda. O segundo, que é quando a pessoa é ofendida, machucada, e aí isso leva ao terceiro estágio, que é a passividade. Eu não me envolvo, não quero mais participar de nada, né? Estou fora, né? Vou só viver aqui, mas não quero mais me envolver com nada. E aí vem o quarto estágio, que é a crítica. A crítica. E uma pessoa desleal, então, ela não vai ficar parada na passividade para sempre. Ela começa, então, a desenvolver esse estágio, que nós chamamos de estágio crítico, porque ela começa a observar as falhas, mas mais do que isso, ela começa a ampliar, né? Amplificar, certo? A colocar num patamar bem mais elevado as falhas. E aí não é difícil, né, você encontrar defeitos nas pessoas, é muito fácil. Difícil é encontrar defeito na gente, mas nos outros é rapidinho, né? E ela começa então a encontrar as falhas na pregação, na ordem do culto. O culto já não é assim, né? Ela analisa o prédio, as deficiências do prédio, se devia ser assim, devia ser assado, né? E foi exatamente o que aconteceu com Miriam. Ela começou a criticar Moisés, queridos. Ela acompanhou a liderança de Moisés durante muito tempo, né? Desde a saída do Egito, aliás, desde que ela colocou Moisés ali na cestinha, né? Mas agora chegou um momento, machucada, ferida, passiva, ela começa agora então a observar as falhas, mas a natureza humana de Moisés, né? E uma coisa que ela foi assim, dá até para enxugar assim, né, o veneno da boca, mas é porque ela foi exatamente abordar problemas conjugais de Moisés. E você imagina um homem dirigindo toda a nação. E claro que ele deveria desenvolver algumas, né, sabe, não ser tão presente na sua casa, né? E aí nós temos Miriam falando contra ele, e abordando a sua dor, né? Então é uma coisa que, meu Deus, né? É uma dor que, como é que a pessoa faz isso? O próprio irmão, né? A própria irmã. E o Dag, ele disse que, lembra no começo do ministério dele, que entrou um espírito de lealdade, de deslealdade, né? Na vida do ministério, entrou na igreja e começou, sabe, os membros a criticar o tempo todo, né? Os olhos de águias abertos, prontos para ver as falhas dele. E essa é uma coisa que nós experimentamos, né, como ministros, né? E ele está dizendo, pobre de mim, né? Ele ficou com medo, né, dos membros da igreja, ficou acuado, né, dos membros da igreja, né? Eu já nunca tive medo, né? Quando fizeram, já passei por isso, mas nunca tive medo. Eu fico só olhando assim, de meu Deus, perdoa, né? Ele disse, mas ele era um jovem pastor, sem treinamento teológico ainda, né? E agora estava sujeito ao exame minucioso, crítico dessas pessoas que estavam tentando feri-lo o tempo todo, né? Sabe, se você tem um chamado, né, você começa a olhar e diz, meu Deus, qual é o meu chamado? Você pode ser um estudante de medicina, um pastor, qual é o seu chamado na vida, né? Mas ele, sabe, começa a dizer, olha, esse homem ele não tem chamado para nada. Como é que um estudante de medicina vai poder fazer alguma coisa na igreja, né? E aqui só um parênteses para vocês, naquela igreja lá da Nigéria, na Nigéria, que é 5 milhões de discípulos, o pastor ele é PhD em matemática, né? E foi chamado para o ministério,
também as pessoas diziam, como é que pode um PhD em matemática se tornar um ministro? Né? Então as pessoas estão sempre olhando e, sabe, trazendo a crítica. Né? Ele disse, eu podia ouvi-los, né? Você não tem muito a dizer para nós, você não tem o que falar. Né? Resuma essa mensagem, né? Vamos encerrar o culto logo. Então, ele disse que quando chegava a noite de sábado, o coração dele começava a temer, né? Disse, o que vai acontecer amanhã? Né? Eles ficavam nervosos. Né? Eu acho interessante que dava problemas intestinais na vida dele, né? Quando chegava, estava chegando domingo para enfrentar isso. Né? Ele disse, ele perguntava, né? Será que eu vou ter que passar por isso? Né? Ele perguntava para a noiva dele, eu vou enfrentar isso? Chegar à noite de sábado, ele estava acabado para ir para o domingo. Né? Ele disse, nunca vou esquecer um certo domingo de manhã, em que eu estava diante da congregação, ergui os olhos da Bíblia e após orar vi os olhos raivosos, né, super críticos dos meus assistentes que estavam ali, das outras pessoas. Ele disse, eu sabia dentro de mim que eles nunca iriam encontrar algo bom em mim. Meu Deus, daquilo que eu iria falar ou pregar. Essa atmosfera crítica quase dividiu a minha jovem congregação. Naturalmente, a atmosfera supercrítica não ajuda ninguém a pregar, pelo contrário, né? Pelo contrário, atrapalha. Alguns podem perguntar por que eu ensino tanto a respeito do assunto de lealdade. Ele disse, isso é porque eu tenho experimentado o impacto devastador da deslealdade, do que ela pode fazer no ministério de uma pessoa, né? E aí, quando ele aborda a questão de perspectiva, de ponto, ou seja, de onde você observa, na perspectiva é onde você está, para que você possa olhar aquilo que você está observando. Né? Ele disse, alguém disse uma vez que o seu ponto de vista depende da sua perspectiva. O valor da coisa depende do olhar, como você olha para ela. Você olha para alguma coisa com os olhos críticos, você vai ver imperfeições. Mas se você olha com os olhos de amor, você vai ver o que é alguma coisa boa, uma esperança, mesmo que a coisa não esteja tão boa, mas você vai ver uma esperança para o futuro. E aí nós voltamos para Absalão. Né? Absalão que ficou passivo durante tanto tempo, 2 anos, né, depois da morte do seu irmão, tinha estuprado a sua irmã, né? E ele vai agir, né? Depois de 2 anos ele começa a ver as deficiências no seu pai. Ele vai olhar agora para o seu pai e ele não começa mais a ver nada de bom. Nada, Davi não prestava mais para nada. Né? Isso levou então ao estágio da dissimulação. Diz o texto, então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O que ele fazia então? Veja comigo o que ele estava fazendo, né? Deixa eu só colocar para vocês aqui. Ele dizia assim, olha, deixa eu colocar, não é? Ele vai para o estágio que é o estágio político, né? Agora, tá? Que ele começa agora a sair para atacar realmente o pai dele, né? Então, quando a pessoa se torna agora política, o estágio político dela, ela se torna a envolver pessoas em argumentação, né? Então, a questão da filosofia, da política, você começar a desenvolver uma argumentação que atrapalhe a vida, que mude os rumos daquela pessoa. Né? E ele diz que os políticos, necessariamente, eles atuam na opinião das pessoas. Né? Eles não conseguem falar a verdade, por quê? Porque eles querem agradar as pessoas, eles querem mudar a vida das pessoas. E esse estágio, depois da crítica, é complicado, né? Por quê? Porque as pessoas elas começam a falar aquilo que interessa para os outros, e não aquilo que realmente elas pensam, mas aquilo que elas podem conquistar a vida da outra. E quando uma pessoa está, então, nesse estágio de deslealdade, né, ela começa a envolver outras pessoas. Ela parte, então, para arregimentar pessoas próximas a ela, para compor aquele pensamento, para fortalecer aquele pensamento. Ela começa, então, olha, a reunir seguidores, né, a seguidores. Ela começa a falar, trazer as pessoas para que identifiquem aquilo que ela está vendo, aquilo que elas querem que as pessoas vejam. Né? E Absalão fez exatamente isso. Absalão ele foi ferido, né? Lembra do estágio da ofensa, e então ele não falou nada
por 2 anos, por estado da passividade. Ele se tornou crítico do pai, observando tudo que o pai fazia, mas agora ele fez uma coisa pior nesse outro estágio, que ele começou a envolver pessoas. O texto diz em 2 Samuel 15, versículo 3, então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons, retos, porém não tens com quem ouça da parte do rei. Veja bem, ele começa a falar para as pessoas que o rei não está resolvendo, que elas não têm quem defenda. E ele senta-se no portão da cidade e fica ali. Todo mundo que chegava, ele conversava, todo mundo que vinha para o rei, que tinha algum problema para resolver, ele estava lá perguntando, qual é o seu problema? O que você precisa? Não é? Sabe, ele é uma pena que o rei não tem tempo para ouvir você, mas eu estou aqui, não é? Hoje eu estou aqui, eu sou filho do rei, eu sou príncipe, e eu estou aqui para lhe ouvir, mas o rei, ele não tem tempo para isso, né? Sabe? Ele não se importa em cuidar dos seus problemas. E na igreja há uma coisa que é interessante, vamos orar pelo pastor, vamos orar pelo nosso pastor, né? Nosso pastor não para aqui, não vem, mas vamos orar por ele, né? Meu Deus do céu, né? E aí Absalão, ele continua, né, no seu pedido, vamos orar pelo rei, vamos ver se o rei faz alguma coisa, né? E o rei está ficando velho demais, coitado do rei, né? Está lá com dificuldade com o seu trabalho, não consegue controlar todas as coisas, né? E esse erro é um erro que alguns pastores assistentes cometem, né? Pastores auxiliares, né? Que não são pastores principais da igreja, principal da igreja, né? O pastor principal da igreja. Por quê? Porque ele tem a bênção de poder estar caminhando com o pastor principal, mas ele não se coloca na posição dele, que Deus separou para ele. Então ele quer ser o principal. E para isso ele vai lá e começa a regimentar as pessoas contra o pastor, a criar um grupo dentro da igreja, né? Graças a Deus que isso não acontece conosco, né? Tá? Então isso vai fazendo que as pessoas tenham uma ideia errada a respeito do pastor, porque ele criou essa ideia, né? Certo? Ele começa a fazer, o pastor não tem tempo por causa da agenda, tal, mas eu estou aqui com você, estou ao seu lado, cuidando de você e tal. E aí vai, então, minando a vida das pessoas. Mas é interessante que o livro diz assim, esse assistente é equivocado, né? É equivocado porque ele está plantando uma coisa terrível para ele mesmo. Tudo que ele plantar, ele vai colher, não é? Certo? Ele está dizendo, o nosso pastor realmente não tem como ficar, como fazer as coisas para você, né? O povo de Israel estava muito impressionado com Absalão, mas muito impressionado. Um homem bonito, né? Sabe, lindo, na porta da cidade, no portão da cidade, atendendo as pessoas, né? Que parecia sinceramente se importar com as pessoas. Eles estavam impressionados. E Absalão conquistou o coração do povo. Diz o texto de 2 Samuel 15, 6, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Roubava o coração do povo. Meu Deus. Quando alguém se torna político, ele quer envolver outras pessoas na sua linha de pensamento. Ele quer arregimentar pessoas para ficar perto dele, não é? Veja, quanto mais pessoas você consegue envolver em alguma controvérsia, tanto mais confiança você vai ganhar. Então, quanto mais problema você criar para que você solucione, que você se torne a solução, mais pessoas vão estar perto de você e mais pessoas vão estar envolvidas nessa deslealdade que vai custar muito caro, né? Pessoas desleais têm uma maneira insidiosa de discutir falhas dos líderes. É mais ou menos como um filho falando mal do pai e da mãe para os outros, já viu isso? Filho fala mal do pai e da mãe para outro irmão, né? Ali pertinho, porque sabe que não tem como mudar, mas não deixa ninguém falar mal, por hipótese alguma, né? Sabe, e essas pessoas fazem perguntas, o que você achou do culto hoje? Qual a sua opinião sobre o culto, né? E aí ele mesmo dá dele, porque eu achei um pouco desanimado hoje o culto, não estava muito legal, né? Certo? E até busca a Bíblia para poder balizar, né? Certo? E diz assim, você não acha que nosso culto deveria ter milagres? Não acontece milagres. Nas outras igrejas acontecem tantos milagres, as pessoas, mas aqui não acontece nada, né? Certo?
Aí você acha que o nosso pastor está ungido como ele era antigamente, ou ele não está mudando, não está mais frio, né? Certo? Você está observando como tem muitas pessoas saindo da igreja? Olha o que ele pergunta, né? Então são perguntas que levam a pessoa sempre a pensar na área negativa, colocando contra o outro, né? Certo? Você não acha que o nosso pastor viaja muito? Nosso pastor viaja demais, né? Está sempre pregando aí sobre oração na madrugada, né? Então, ele está viajando demais, né? E essas pessoas, então, são usadas simplesmente como massa, simplesmente como gado, né? Como isca, sabe? Simplesmente são envolvidas, né? E vão passar por tristezas, dores na sua vida, né? São pessoas inocentes e que vão se envolvendo com essas pessoas, né? Salmo 131 diz: não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. A maioria das vezes, nós precisamos apenas saber o básico. Qual é o básico? Jesus, ele é bom o tempo todo. Ele salva, ele liberta, ele muda, não é? Certo? Então, ele é bom o tempo todo. É isso que nós precisamos saber. Agora, as pessoas estão procurando sempre um detalhe para envolver uma coisa teológica, não é? Certo? E gradualmente são capazes de espalhar suas dissensões para um grupo de cristãos incrédulos, né? Crédulos, aliás, que acreditam facilmente naquilo que ele está colocando. E ele disse algumas palavras que são usadas. Está preparado para ouvir? Olha a palavra. Muitas pessoas estão dizendo. Quando a pessoa chega a mim e fala isso, reverendo, muitas pessoas estão dizendo. Eu falo, quem? Não, muitas. Quem? Quem? Quem é a pessoa? Me fale da pessoa, né? Eu tenho aprendido que, por meio da experiência, que segundo esse estágio político da deslealdade, tem 3 frases favoritas. Olha quais são as frases, né? Várias pessoas estão falando, né? Várias pessoas estão dizendo. Segunda frase, né? Que ele vai colocar para você e para mim aí. Ele vai dizer, todos estão dizendo, e muitas pessoas. Então, olha, várias pessoas, todos e muitas pessoas. Essa é uma maneira de a pessoa tentar dizer que está todo mundo pensando o que ele pensa, né? Então, todos estão dizendo contra a igreja, contra o projeto de construção, contra aquilo, contra outro. Então, você está dizendo, então, se todo mundo está dizendo, é porque realmente é verdade. Toda vida que a pessoa chega para mim, eu falo, quem? Não é todos. Quem? Me dê o nome da pessoa, né? Sabe? Disse, não, mas eu estou falando de muitas pessoas que estão... Quem é a pessoa, né? Sabe? E as pessoas estão dizendo, envolvendo inocentes, né? Mas naquilo que ela pensa, né? Ele conta a história dele, que disse que tinha um assistente, né? E, ó, tá, um assistente que é desse jeito, né? Parecia sempre muito amistoso, que era acessível, né? Que as pessoas levavam seus problemas para ele, a sua casa era o centro de tudo, né? Há algum tempo atrás nós tivemos um problema desse na igreja, né, também. A pessoa levava pessoas para sua casa e tal. E depois nós vimos o que aconteceu, né? E eles analisavam as falhas do pastor, sempre assim, né? E os membros ficavam ainda mais descontentes com o estilo de vida da igreja, com a pregação do pastor, né? Como se o pastor bebe água ou não, como é que ele prega, ele anda demais ou anda de menos, né? Com o tempo ele passou a me dizer, muitas pessoas estão dizendo, né? Meu Deus, ele disse, lembro-me do dia em que estavam no centro de retiros, para um período de jejum e oração. E eu encontrei o pastor assistente de uma grande igreja na minha cidade e após algumas amenidades, eu comecei a conversar com ele e perguntei, como vai o seu pastor sênior, seu pastor presidente? Ele está aí, disse ele. E eu continuei, mas como vai a sua igreja? E ele respondeu, nós temos alguns problemas. Já começou, né? Sabe, quando ele viaja, todos ficam felizes. Olha o que o cara fala sobre o pastor dele. Quando o pastor viaja, a igreja fica feliz, né? Ele disse, quem viaja? Ele disse, o nosso pastor sênior. Ele disse, como assim? Ele respondeu, ele está fora. Quando ele está fora, a liberdade do Espírito Santo, a alegria, o Espírito Santo flui, não é? Então essas pessoas, ele disse, as pessoas são abençoadas. Meu Deus do céu. E ele ainda enfatiza mais. Muitas pessoas não estão contentes quando ele está presente no culto. Há alegria e liberdade quando ele viaja, quando ele está fora, não é?
E ele disse, conforme eu ouvia e concluía que esse homem estava bem adiantado na estrada da deslealdade, né? E ele disse, eu não estava enganado. Menos de um ano depois, ele se rebelou, separou do seu pastor sênior, colocou uma igreja, né? E o Dag diz, livre-se dessa pessoa. Quando ela chega a esse estágio, o estágio político da deslealdade é muito perigosa, e a unidade está bem complicada, né? Bem complicada, e é uma ameaça à segurança. É perigoso manter uma personalidade dessa assim perto da gente. E eu encerro hoje com você contando um testemunho fresquinho. Nossa pastora está em Israel e ela encontrou com um pastor do Ceará. E ele disse, pastor, eu vim pedir perdão para a senhora. Ele está em outro grupo, né? Ele disse, eu vim pedir perdão para a senhora. Foi muito bom encontrar a senhora aqui em Israel. E ela disse, mas perdão por quê, meu pastor? O que está acontecendo, né? E ele disse, porque a senhora me avisou sobre fulano de tal, que saiu da Seven e foi para a minha igreja, e a senhora me ligou, reverendo Munguba, dizendo, cuidado com ele, cuidado com ele. E eu não tive cuidado, coloquei ele na liderança, coloquei como pastor, e hoje eu estou vivendo um momento muito amargo, muito triste, porque não somente ele me traiu, como levou o meu melhor pastor que eu tinha, Então é um perigo quando a pessoa chega no estágio político, é um perigo grave, né? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque não deixe que isso aconteça com você, não deixe que isso aconteça com a sua vida, porque você vai ter problemas graves, né? Então, primeiro estágio, espírito independente. Segundo, ofensa. Terceiro, passividade. Quarto, estágio crítico. Quinto, hoje foi estágio político, também o crítico político. E amanhã nós vamos para o engano, né? Amanhã vamos para o engano, vai ser forte, tá bom? Maravilha. Beijo no coração, né? Olha, a Regiane está lembrando para a gente aí, dizendo, olha, 6 coisas o Senhor aborrece, né? 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª o Senhor abomina, não é? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. É verdade. O meu desejo hoje para você nessa oração é que você seja usado para proteger a família. Você faz parte da família Seven Church ou da sua igreja. Pegue esse nome do seu coração. Seu pastor, seu pai, é o anjo da igreja. Abençoe, esteja perto. Nunca permita que esses estágios cheguem à sua vida. Nunca, nunca, nunca. Que Deus cure em nome de Jesus. Mas também aprenda a observar quem está perto e que tem essas características. E não se envolva com essas pessoas. Não se envolva. Se afaste. Talvez você não consiga ajudá-las. É simplesmente corte o relacionamento. Certo? É mais fácil. Você disse, olha, eu não decido. Essa pessoa talvez até volte para você depois de você cortar o relacionamento, porque ela vai dizer, o que aconteceu? Por que você não anda mais comigo? E aí você vai poder falar a verdade para ela. Porque você está machucado, está ferido. Você tem um comportamento independente. Você foi ferido, você tem um comportamento político. Você tem um comportamento crítico, né? Você está agindo de uma maneira errada, né? E eu preciso falar com você. Então seja a boca de Deus. Não deixe a pessoa morrer, mas não se envolva. Não se envolva jamais. Pai, em nome de Jesus, traz uma bênção especial hoje. Protege as nossas vidas, guarda as nossas vidas e que possamos ser uma bênção em nome de Jesus. Visita cada pessoa, cada problema, cada desafio e, Senhor, nos ajuda a sermos bênção. E enquanto somos bênção, o Senhor soluciona os nossos desafios. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração, queridos. Amo vocês, de verdade. Que maravilha.